Olha só o que Deus tem revelado sobre Salmo 23. É mais profundo do que você imagina. Tem muita coisa, não só do hebraico, mas também entendimentos profundos sobre o nosso Messias, sobre Jesus. Vou falar um pouquinho com você. Se você quiser, pega a sua Bíblia, vamos ler juntos Salmo de número 23. Salmo muito conhecido, mas tem muita coisa aqui que você não esperava que tivesse aqui nesse Salmo. Salmo 23, versículo 1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo está trazendo a realidade. Vocês já devem ter escutado que está escrito no hebraico Adonai ro'i lo echsar, e isso fala diretamente ao Senhor provendo para nós. O Senhor é aquele que provê as nossas necessidades. Filipenses capítulo 2 diz: o Senhor proverá todas as suas necessidades. Existem salmos que dizem que aqueles que temem ao Senhor não têm falta de nada. Existe outra passagem, Salmo 37, que diz: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então ele realmente está falando de provisão. Isso vai de acordo com outras passagens das Escrituras. E eu me lembro, inclusive, também de Mateus capítulo 6, que Jesus está falando ali: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas outras coisas, ele tinha acabado de falar das roupas, tinha acabado de falar que os gentios, para eles não ficarem repetindo a oração, e que Deus sabia que eles precisavam de alimento, de moradia, de abrigo, de proteção, segurança. Então o Senhor, ele provê para nós. Ele é aquele que sabe aquilo que nós precisamos. De nada termos falta. Podemos confiar que Ele é aquele que nos pastoreia. Mas não para por aí, porque a caminhada pode ser difícil. Nós vamos ver aqui nesse Salmo. Versículo 2. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Me lembra muito o Salmo capítulo 4, 8, que diz: me deito e logo pego no sono. O Senhor é aquele que nos direciona. Ele é aquele que é o descanso para a nossa alma. Eu lembro de Mateus 11, quando Jesus ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E essa é a ideia desse versículo. O nosso pastor é o Senhor, e Ele está para nos direcionar. Ele é fiel, Ele é bom. E eu coloquei um versículo aqui também, Salmo 116, 7, que diz: retorna, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ler esse salmo é uma declaração para a nossa alma. Retorna, ó minha alma. O Senhor tem sido bom para contigo. Entra, ó minha alma, no teu descanso. Entende que o Senhor é aquele que te dá descanso. Versículo número 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amigos, nós temos que ler essa passagem não pensando, e nem ler a Bíblia de um modo geral, pensando que é tudo sobre a gente. Ele me faz deitar, Ele me guia, Ele refrigera a minha alma, é tudo sobre mim. Uma das coisas que eu aprendi recentemente sobre esse versículo é que Ele faz isso por amor do nome dEle. E existem passagens, como em Efésios, que diz: nós que tomamos o nome do Senhor, nós somos da família dEle. E nós que estamos no Messias, o nome dEle está em nós. Ele tem honra pelo nome dEle. E é por isso que diz que o justo não vai passar necessidade. Por mais que não seja uma promessa que sempre acontece de uma forma garantida neste mundo pecaminoso, até mesmo quando a gente vê Salmo 37, que fala isso sobre o justo, o Salmo 37 ele está falando de um mundo restaurado, ele está falando sobre o reino do Senhor na terra quando Yeshua voltar, quando Jesus voltar. Então é uma promessa que nós temos que trazer para agora, pela fé, dizendo: Senhor,
Isso é quem o Senhor é, isso é o que o Senhor faz. Este é o reino do Senhor e nós dizemos, venha o teu reino. Não passaremos necessidade, mas também que, olha só, Deus, o seu nome está em mim. Se o seu nome está em mim, Senhor, o Senhor faz essas coisas por amor do teu nome. É para a tua glória, Deus, que tu faz isso. Continuando no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No hebraico essa frase é Shivtecha ou Mishantecha Ema Yenachamuni. A tua vara e o teu cajado, eles me consolarão. Eles me consolam. Shevet é a palavra para vara. É uma vara de disciplina. Lá em Provérbios 13 também aparece, né, essa vara como aquela que traz disciplina, que auxilia na disciplina. E lá em Gênesis 49, usa essa mesma palavra Shevet para representar a autoridade, que não sairia ali da tribo de Judá. Então, quando nós pensamos no nosso Senhor, nós vemos que Ele é um Deus que tem autoridade e que essa vara, isso é o que falou muito comigo hoje quando eu li esse salmo, é que a vara dele, aquela que nos corrige, a vara do Senhor, ela também consola, a vara de autoridade, porque a vara do Senhor, ela não somente serve para nos corrigir, mas é a mesma vara que era usada pelo pastor para proteger as suas ovelhas. A vara do Senhor também nos protege, a vara do Senhor que corrige, que é a autoridade de Deus sobre a nossa vida, ela nos protege das dificuldades, daquilo que poderia nos fazer mal no nosso coração, ou também do lobo, do leão, que poderia estar em volta, tentando nos capturar como ovelhas, nos tragar. E a outra palavra é Mishan, e vem de Sha'an, que significa descanso, significa apoio. É aquela vara que a gente pensa no pastor, que tinha a ponta curva, e essa vara o pastor usava para apoiar, né, quando ele estava caminhando, mas também para puxar, para resgatar alguma ovelha que estava em apuros. E esse é o nosso Senhor. Ele nos resgata, Ele nos tira de lugares, às vezes, quando nós entramos em emaranhados de coisas que não deveríamos. Ele tem misericórdia. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando eu estava lendo isso hoje, eu comecei a pensar, como assim, Deus? Preparas uma mesa perante os meus inimigos? Uma mesa para mim? E me unge e meu cálice transborda? Comecei a pensar em Davi, e depois comecei a pensar no Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele não tem só um cálice de vitória, que Deus vai mostrar diante dos inimigos dele que Ele é o Filho amado e que Ele vai voltar em glória para reinar, mas Ele também tem o cálice do sofrimento. E muitas das vezes esse também é o cálice, os dois cálices que nós vamos tomar. Porque Jesus fala, vocês querem se assentar ao meu lado? Quando os discípulos perguntam para Ele, vocês vão ter que tomar o cálice que eu vou tomar. E os discípulos não entendiam ainda a seriedade disso. Então, quando Jesus fala, toma sua cruz e siga-me, Ele também está falando desse cálice de sofrimento, de morte, de sacrifício. Mas também existe um cálice de vitória. Existe também um cálice de ressurreição. Existe um cálice de glória. Então, a unção aqui é uma unção que capacitou Jesus. Unges a minha cabeça com óleo. A palavra unges no hebraico, limshor, é de onde nós temos a palavra Mashiach, que é Cristo, o Messias. É
porque ele é ungido para um propósito. E Yeshua, ele fala: eu estou aqui cumprindo, Pai, aquilo para o qual o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me enviou à terra. Ele estava indo para a cruz. E essa era a missão que o Pai tinha dado para ele. Ele tinha sido ungido para aquela missão, morrer pelos nossos pecados. E o cálice dele transbordou. O cálice da ira de Deus, que era para vir sobre nós, mas caiu sobre ele. E depois vai vir o cálice da vitória. Jesus fala com os discípulos na Páscoa: eu só beberei desse cálice de novo no reino. E no reino ele tem a vitória plena. Versículo 6, último versículo desse salmo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Primeiro, então, vamos ver o que o original fala para as passagens mais importantes aqui. Bondade e misericórdia me seguirão. Ach tov vechesed irdefuni. A bondade, o tov do Senhor, a sua fidelidade, a sua bondade, a misericórdia, a chesed, que é a sua graça, me seguirão. Irdefuni significa literalmente me perseguir. Todos os dias da minha vida, ele está querendo dizer ali que o cuidado do Senhor, a soberania, o consolo do Senhor, eles não são momentâneos, eles são contínuos sobre nossas vidas. Na casa do Senhor, Bebeit Adonai. Beit poderia até estar se referindo ao templo, ali no templo de Davi, que escreveu esse salmo, mas principalmente se refere à presença do Senhor. E ele termina com Leorech Yamim, que é um hebraísmo se referindo à eternidade, aos longos dias, que isso se prolongue. Isso vai acontecer para aqueles que acreditam nessa palavra e que entendem que a bondade do Senhor os persegue. A bondade e a graça do Senhor nos perseguem. Existem outras passagens que dizem respeito a perseguir, usando esse mesmo verbo, rodef, ou lirdof. Deuteronômio 28, por exemplo, usa uma palavra que é leasig, alcançar. Depois de perseguir, você alcança, você pega, você conquista. E ali está escrito sobre as bênçãos do Senhor. Elas vão perseguir aqueles que, ou elas vão alcançar aqueles que obedecem. Mas também tem outras passagens, né? Isaías 51 fala pra gente perseguir justiça. Lirdof tzedek. Oséias capítulo 6 fala assim: vamos buscar, vamos perseguir, conhecer ao Senhor. Sobre nós está buscar, perseguir, conhecer ao Senhor. Mas o Salmo 23, ele inverte a lógica. Não é nós que buscamos justiça, perseguimos o Senhor em conhecê-lo. Aqui nesse Salmo, é Deus que nos persegue. É a bondade do Senhor que está atrás de nós. É a sua graça que está indo atrás de nós. Isso me lembra muito do versículo lá em Romanos, que diz que a bondade do Senhor é que nos leva ao arrependimento. Meus amigos, é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. E essa é a bondade que não se esquece de nós. A bondade do Senhor que continua buscando as suas ovelhas, levando elas ao arrependimento, protegendo, corrigindo-as com a vara, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, para que nós possamos confiar, obedecer e a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas, para que nós possamos aceitar esse cálice de sofrimento, recebemos também o cálice de vida, para que nós, quando entendermos que o Senhor, Ele refrigera a nossa alma, nós vamos descansar no Senhor. Para que quando nós entendermos que não é sobre nós, mas é sobre Ele,
e sobre a glória dele, nós vamos ter uma perspectiva de Bíblia tão mais correta e nós vamos confiar nesse bom pastor. Se esse vídeo de alguma forma te acrescentou alguma coisa, ou você aprendeu algo novo, envia para alguém que também seria edificado com essa palavra. Até a próxima, e o Senhor reina, Ele vive.